Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. O próprio Deus, o único. 1. A autoridade de Deus. 1. As palavras abaixo são indispensáveis para se conhecer a autoridade de Deus e seu significado é dado na comunicação abaixo. Continuemos lendo as Escrituras. 4. A ordem de Deus a Satanás. Jó, capítulo 2, versículo 6. Disse, pois, Jeová a Satanás: Eis que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Satanás nunca ousou transgredir a autoridade do Criador e, por isso, todas as coisas vivem em ordem. Essa é uma passagem do livro de Jó, e ele, nessas palavras, refere-se a Jó. Embora curta, essa frase esclarece várias questões. Ela descreve um diálogo específico entre Deus e Satanás no mundo espiritual e nos diz que o objeto das palavras de Deus era Satanás. Também registra o que foi especificamente dito por Deus. As palavras de Deus foram um comando e uma ordem a Satanás. Os detalhes específicos dessa ordem dizem respeito a poupar a vida de Jó e até onde Deus tolerava o tratamento de Jó por Satanás. Satanás tinha de poupar a vida de Jó. A primeira coisa que aprendemos com essa frase é que essas foram palavras ditas por Deus a Satanás. De acordo com o texto original do livro de Jó, ele nos diz o contexto de tais palavras. Satanás queria acusar Jó e, portanto, tinha de obter o consentimento de Deus antes que pudesse tentá-lo. Ao concordar com o pedido de Satanás para tentar Jó, Deus apresentou a seguinte condição a Satanás: Eis que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Qual é a natureza dessas palavras? Elas são claramente um comando, uma ordem. Tendo entendido a natureza dessas palavras, você deve, naturalmente, entender que aquele que deu tal ordem foi Deus, e que aquele que recebeu a ordem e obedeceu a ela foi Satanás. É desnecessário dizer que nessa ordem, a relação entre Deus e Satanás é evidente para qualquer um que leia essas palavras. Naturalmente, essa é também a relação entre Deus e Satanás no mundo espiritual. E a diferença entre a identidade e status de Deus e de Satanás, fornecida nos registros dos diálogos entre Deus e Satanás nas Escrituras, e até hoje é o exemplo específico e registro textual no qual o homem pode aprender sobre a distinção entre a identidade e status de Deus e de Satanás. Nesse momento, devo dizer que o registro dessas palavras é um documento importante no conhecimento da humanidade sobre a identidade e status de Deus e fornece informações importantes para o conhecimento da humanidade de Deus. Através desse diálogo entre o Criador e Satanás no mundo espiritual, o homem é capaz de entender mais um aspecto específico na autoridade do Criador. Essas palavras são mais um testemunho da autoridade única do Criador. Na aparência, são um diálogo entre Deus Jeová e Satanás. Sua substância é que a atitude com a qual Deus Jeová fala e a posição da qual ele fala são superiores em relação a Satanás. Ou seja, Deus Jeová está ordenando Satanás num tom de comando e está dizendo a Satanás o que ele deve e não deve fazer, que Jó
já está no poder dele e que ele tem liberdade para tratar Jó da maneira que quiser, mas não pode tirar a vida de Jó. O subtexto é que, embora Jó tenha sido colocado nas mãos de Satanás, sua vida não foi entregue a Satanás. Ninguém pode tirar a vida de Jó das mãos de Deus, a menos que seja permitido por Deus. A atitude de Deus está claramente expressa nessa ordem a Satanás. E essa ordem também manifesta e revela a posição na qual Deus Jeová conversa com Satanás. Nisso, Deus Jeová não só possui o status do Deus que criou a luz e o ar e todas as coisas e seres viventes, do Deus que tem soberania sobre todas as coisas e seres viventes, mas também do Deus que comanda a humanidade e comanda Hades, o Deus que controla a vida e a morte de todas as coisas vivas. No mundo espiritual, quem além de Deus ousaria dar tal ordem a Satanás? E por que Deus deu sua ordem a Satanás pessoalmente? Porque a vida do homem, incluindo a de Jó, é controlada por Deus. Deus não permitiu que Satanás fizesse mal a Jó ou tirasse a sua vida. Ou seja, pouco antes de Deus permitir que Satanás tentasse Jó, Deus ainda se lembrou de especificamente dar tal ordem e, mais uma vez, ordenou a Satanás que não tirasse a vida de Jó. Satanás nunca ousou transgredir a autoridade de Deus e, além disso, sempre ouviu atentamente as ordens e comandos específicos de Deus e obedeceu a eles, nunca ousando desafiá-los. E, claro, nunca ousando alterar livremente nenhuma ordem de Deus. Tais são os limites que Deus estabeleceu para Satanás. E, portanto, Satanás nunca ousou ultrapassar esses limites. Isso não é o poder da autoridade de Deus? Isso não é um testemunho da autoridade de Deus? De como se comportar em relação a Deus e como considerar Deus, Satanás tem uma compreensão muito mais clara do que a humanidade e, portanto, no mundo espiritual, Satanás enxerga claramente o status e autoridade de Deus e tem profunda consideração pelo poder da autoridade de Deus e os princípios por trás do exercício de sua autoridade. Ele não ousa em absoluto ignorá-los, nem ousa violá-los de forma alguma, ou fazer coisa alguma que transgrida a autoridade de Deus, e não ousa desafiar a ira de Deus de forma alguma. Embora tenha uma natureza maligna e arrogante, Satanás nunca ousou ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. Durante milhões de anos, ele tem respeitado estritamente esses limites, tem obedecido a todos os comandos e ordens que Deus lhe deu e nunca ousou pisar além da marca. Embora seja malicioso, Satanás é muito mais sábio do que a humanidade corrupta. Ele conhece a identidade do Criador e conhece seus próprios limites. Pelas ações submissas de Satanás, pode-se ver que a autoridade e poder de Deus são éditos celestiais que não podem ser transgredidos por Satanás. E é precisamente devido à singularidade e autoridade de Deus que todas as coisas mudam e se propagam de maneira ordenada, que a humanidade pode viver e se multiplicar de acordo com o percurso estabelecido por Deus, sem que nenhuma pessoa ou objeto seja capaz de perturbar essa ordem, e nenhuma pessoa ou objeto seja capaz de mudar essa lei, pois todos vêm das mãos do Criador e da ordem e autoridade do Criador. Somente Deus, que tem a identidade do Criador,
possui a autoridade única. A identidade especial de Satanás tem feito com que muitas pessoas demonstrem um forte interesse em suas manifestações de vários aspectos. Há até mesmo muitas pessoas tolas que acreditam que, assim como Deus, Satanás também possui autoridade, pois Satanás é capaz de mostrar milagres e é capaz de fazer coisas que são impossíveis para a humanidade. Portanto, além de adorar a Deus, a humanidade também reserva um lugar para Satanás em seu coração e até adora Satanás como Deus. Essas pessoas são, ao mesmo tempo, lamentáveis e detestáveis. São lamentáveis devido à sua ignorância e detestáveis devido à sua heresia e essência inerentemente maligna. Nesse momento, sinto que é necessário informá-los sobre o que é a autoridade, o que simboliza e o que representa. Em termos gerais, o próprio Deus é autoridade. Sua autoridade simboliza a supremacia e substância de Deus. E a autoridade do próprio Deus representa o status e identidade de Deus. Sendo assim, Satanás ousa dizer que ele próprio é Deus? Satanás ousa dizer que criou todas as coisas e detém soberania sobre todas as coisas? É claro que não, pois ele é incapaz de criar todas as coisas. Até hoje, nunca fez nada criado por Deus e nunca criou nada que tenha vida. Por não ter a autoridade de Deus, nunca poderá ter o status e identidade de Deus, e isso é determinado por sua substância. Ele tem o mesmo poder que Deus? É claro que não. Como chamamos os atos de Satanás e os milagres exibidos por Satanás? Isso é poder? Pode ser chamado de autoridade? É claro que não. Satanás comanda a corrente do mal e perturba, prejudica e interrompe todos os aspectos da obra de Deus. Nos últimos milhares de anos, além de corromper e maltratar a humanidade, iludir o homem e atraí-lo à depravação e à rejeição de Deus, para que o homem caminhe em direção ao vale da sombra da morte. Satanás fez algo que mereça ser minimamente celebrado, elogiado ou valorizado pelo homem? Se Satanás possuísse autoridade e poder, a humanidade teria sido corrompida por ele. Se Satanás possuísse autoridade e poder, a humanidade teria sido prejudicada por ele. Se Satanás possuísse poder e autoridade, a humanidade teria renunciado a Deus e se voltado para a morte. Já que Satanás não tem autoridade ou poder, o que devemos concluir sobre a substância de tudo o que ele faz? Há aqueles que definem tudo o que Satanás faz como mera trapaça, mas creio que tal definição não é tão apropriada. Os atos malignos de sua corrupção da humanidade são mera trapaça. A força maligna com a qual Satanás maltratou Jó e seu desejo feroz de maltratá-lo e devorá-lo não poderiam ser alcançados por meio de mera trapaça. Recapitulando num instante, os rebanhos e manadas de Jó, espalhados por toda parte em montanhas e colinas, sumiram num instante. A grande riqueza de Jó desapareceu. Isso poderia ter sido alcançado por mera trapaça. A natureza de tudo o que Satanás faz tem correspondência e correlação com termos negativos tais como prejudicar, interromper, destruir, lesar, mal, malícia e trevas, e, portanto, a ocorrência de tudo que é injusto e maligno está inextricavelmente ligada aos atos de Satanás.
e é inseparável da substância maligna de Satanás. Independentemente de quão poderoso Satanás seja, independentemente de quão audacioso e ambicioso seja, independentemente de quão grande seja sua capacidade de causar danos, independentemente de quão abrangentes sejam as técnicas com as quais corrompe e seduz o homem, independentemente de quão inteligentes são os truques e artimanhas com as quais intimida o homem, independentemente de quão mutável seja a forma em que existe, ele nunca foi capaz de criar uma única coisa vivente. Nunca foi capaz de estabelecer leis ou regras para a existência de todas as coisas. E nunca foi capaz de governar e controlar nenhum objeto, seja animado ou inanimado. Em toda a vasta extensão do universo, não há uma única pessoa ou objeto que tenha nascido dele, ou que exista devido a ele. Não há uma única pessoa ou objeto que seja governado por ele ou controlado por ele. Pelo contrário, ele não só tem de viver sob o domínio de Deus, como, além disso, deve obedecer a todas as ordens e comandos de Deus. Sem a permissão de Deus, é difícil para Satanás tocar até mesmo uma gota de água ou grão de areia na terra. Sem a permissão de Deus, Satanás nem ao menos é livre para mover as formigas sobre terra, quanto mais a humanidade que foi criada por Deus. Aos olhos de Deus, Satanás é inferior aos lírios na montanha, às aves que voam no ar, aos peixes no mar e às larvas na terra. Seu papel entre todas as coisas é servir a todas as coisas e trabalhar para a humanidade, e servir à obra de Deus e ao seu plano de gestão. Independentemente de quão maliciosa seja a sua natureza e quão maligna seja a sua substância, a única coisa que pode fazer é cumprir obedientemente a sua função, servir a Deus e ser um contraponto a Deus. Tais são a essência e posição de Satanás. Sua substância é alheia à vida, alheia a poder, alheia à autoridade. É um mero brinquedo nas mãos de Deus, apenas uma máquina a serviço de Deus. Tendo entendido a verdadeira face de Satanás, muitas pessoas ainda não entendem o que é autoridade. Então deixe-me explicar a você. A autoridade em si pode ser explicada como o poder de Deus. Em primeiro lugar, pode-se dizer com certeza que tanto a autoridade quanto o poder são positivos. Eles não têm vínculo com nada negativo e não estão relacionados com nenhum ser criado ou não criado. O poder de Deus é capaz de criar coisas de qualquer forma que tenham vida e vitalidade. E isso é determinado pela vida de Deus. Deus é vida. Portanto, Ele é a fonte de todos os seres vivos. Além disso, a autoridade de Deus pode fazer com que todos os seres vivos obedeçam a cada palavra de Deus, ou seja, que venham a existir de acordo com as palavras da boca de Deus, e vivam e se reproduzam pelo comando de Deus, segundo o qual Deus governa e comanda todos os seres vivos, e nunca haverá nenhum desvio para todo o sempre. Nenhuma pessoa ou objeto tem essas coisas. Somente o Criador possui e carrega tal poder. E, portanto, é chamado de autoridade. Essa é a singularidade do Criador. Como tal, independentemente de ser a palavra autoridade em si ou a substância dessa autoridade,
Cada uma delas somente pode ser associada ao Criador porque é um símbolo da identidade e substância únicas do Criador e representa a identidade e status do Criador. Além do Criador, nenhuma pessoa ou objeto pode ser associado à palavra autoridade. Essa é uma interpretação da autoridade única do Criador. Embora Satanás tenha contemplado Jó com cobiça nos olhos, sem a permissão de Deus, ele não ousou tocar um só fio de cabelo de Jó, embora seja inerentemente maligno e cruel. Depois que Deus lhe deu a ordem, Satanás não teve escolha a não ser obedecer ao comando de Deus. E, portanto, embora Satanás tenha ficado tão frenético quanto um lobo entre ovelhas ao se deparar com Jó, não ousou esquecer os limites estabelecidos para ele por Deus. Não ousou violar as ordens de Deus. E em tudo o que fez, Satanás não ousou se desviar dos princípios e limites das palavras de Deus. Isso não é um fato? A partir disso, pode-se ver que Satanás não ousa contrariar nenhuma das palavras de Deus Jeová. Para Satanás, cada palavra da boca de Deus é uma ordem e uma lei celestiais, e uma expressão da autoridade de Deus, pois por trás de cada palavra de Deus está implícita a punição de Deus àqueles que violam as ordens de Deus e àqueles que desobedecem às leis celestiais e se opõem a elas. Satanás sabe claramente que se violar as ordens de Deus, então deve aceitar as consequências de transgredir a autoridade de Deus e se opor às leis celestiais. E quais são exatamente essas consequências? É desnecessário dizer que são, evidentemente, sua punição por Deus. As ações de Satanás em relação a Jó foram meramente um microcosmo de sua corrupção do homem. E quando Satanás estava realizando essas ações, os limites que Deus estabeleceu e as ordens que ele deu a Satanás foram meramente um microcosmo dos princípios por trás de tudo o que ele faz. Além disso, o papel e posição de Satanás nessa questão foram meramente um microcosmo de seu papel e posição na obra da gestão de Deus. E a completa obediência de Satanás a Deus em sua tentação de Jó foi meramente um microcosmo de como Satanás não ousou fazer a menor oposição a Deus na obra da gestão de Deus. Que aviso esses microcosmos dão a vocês? Entre todas as coisas, incluindo Satanás, não há nenhuma pessoa ou coisa que possa transgredir as leis e éditos celestiais estabelecidos pelo Criador. E nenhuma pessoa ou coisa que ouse violar essas leis e éditos celestiais, pois nenhuma pessoa ou objeto pode alterar ou escapar da punição que o Criador inflige àqueles que os desobedecem. Somente o Criador pode estabelecer leis e éditos celestiais. Somente o Criador tem o poder de colocá-los em vigor. E somente o poder do Criador não pode ser transgredido por nenhuma pessoa nem coisa. Essa é a autoridade única do Criador. Essa autoridade é suprema entre todas as coisas. E, portanto, é impossível dizer que Deus é o maior e Satanás é o número 2. Com exceção do Criador, que possui autoridade única, não há outro Deus. Vocês têm agora um novo conhecimento da autoridade de Deus? Primeiramente, a diferença entre a autoridade de Deus mencionada há pouco e o poder do homem? E qual é a diferença? Algumas pessoas dizem que não há comparação entre os dois. Isso é correto. Embora as pessoas digam que não há comparação entre os dois, nos pensamentos e concepções do homem,
O poder do homem é frequentemente confundido com a autoridade, com ambos sendo frequentemente comparados lado a lado. O que está havendo aqui? As pessoas não estão cometendo o erro de substituir inadvertidamente um pelo outro. Não há relação entre eles, e não há comparação entre eles. Mesmo assim, as pessoas não conseguem deixar de compará-los. Como isso deve ser resolvido? Se você realmente deseja encontrar uma solução, a única maneira é entender e conhecer a autoridade única de Deus. Depois de compreender e conhecer a autoridade do Criador, você não mencionará o poder do homem e a autoridade de Deus na mesma frase. A que se refere o poder do homem? Em termos simples, é uma capacidade ou habilidade que permite que o caráter corrupto, os desejos e as ambições do homem sejam ampliados ou realizados tanto quanto possível. Isso conta como autoridade? Independentemente de quão infladas ou lucrativas sejam as ambições e desejos do homem, não se pode dizer que essa pessoa possua autoridade. No máximo, tal inflação e sucesso são apenas uma demonstração da bufonaria de Satanás entre os homens. No máximo, é uma farsa em que Satanás age como seu próprio ancestral a fim de cumprir sua ambição de ser Deus. Como exatamente você vê a autoridade de Deus agora? Após a comunicação dessas palavras, você deve ter um novo conhecimento da autoridade de Deus. E então eu pergunto a vocês: o que a autoridade de Deus simboliza? Simboliza a identidade do próprio Deus? Simboliza o poder do próprio Deus? Simboliza o status único do próprio Deus? Entre todas as coisas, em que você viu a autoridade de Deus? Como você a viu? Em termos das 4 estações vivenciadas pelo homem, alguém pode mudar a lei da sucessão de primavera, verão, outono e inverno? Na primavera, as árvores brotam e florescem. No verão, ficam cobertas de folhas. No outono, dão frutos. E no inverno, as folhas caem. Alguém é capaz de alterar essa lei? Ela reflete um aspecto da autoridade de Deus? Deus disse: haja luz e houve luz. Essa luz ainda existe? Ela existe devido a quê? Ela existe devido às palavras de Deus, é claro, e devido à autoridade de Deus. O ar criado por Deus ainda existe? O ar que o homem respira vem de Deus? Alguém pode tirar as coisas que vêm de Deus? Alguém pode alterar a substância e função delas? Alguém é capaz de perturbar a noite e o dia designados por Deus? E a lei de noite e dia ordenada por Deus? Satanás pode fazer uma coisa dessas? Mesmo que você não durma à noite e troque a noite pelo dia, ainda assim à noite, você pode mudar sua rotina diária, mas é incapaz de mudar a lei da sucessão de noite e dia. E esse fato não pode ser alterado por pessoa alguma, não é mesmo? Alguém é capaz de fazer um leão arar a terra como um boi? Alguém é capaz de transformar um elefante em um burro? Alguém é capaz de fazer uma galinha voar pelo ar, feito uma águia? Alguém é capaz de fazer um lobo pastar como uma ovelha? Alguém é capaz de fazer os peixes na água viverem em terra firme? E por que não? Porque Deus ordenou que vivessem na água, e, portanto, eles vivem na água. Em terra, eles não seriam capazes de sobreviver e morreriam. Eles são incapazes de transgredir os limites do comando de Deus. Todas as coisas têm uma lei e um limite à sua existência, e cada uma tem seus próprios instintos.
eles são determinados pelo Criador e não podem ser alterados ou superados por nenhum homem. Por exemplo, o leão sempre viverá na natureza, distante das comunidades do homem, e nunca poderia ser tão dócil e fiel quanto o boi que vive com o homem e trabalha para ele. Embora elefantes e burros sejam ambos animais, e ambos tenham 4 patas e sejam criaturas que respiram o ar, são espécies diferentes, pois foram divididos em espécies diferentes por Deus. Cada um tem seus próprios instintos e, portanto, eles nunca serão intercambiáveis. Embora a galinha tenha 2 pernas e asas como uma águia, nunca será capaz de voar no ar. No máximo, pode voar apenas até uma árvore. E isso é determinado por seu instinto. É desnecessário dizer que tudo isso é devido aos comandos da autoridade de Deus. No desenvolvimento atual da humanidade, pode-se dizer que a ciência da humanidade está florescendo e as realizações da exploração científica do homem podem ser descritas como impressionantes. A habilidade do homem, deve-se reconhecer, está se desenvolvendo cada vez mais, mas há um avanço científico que a humanidade tem sido incapaz de fazer. A humanidade fez aviões, porta-aviões e a bomba atômica. A humanidade foi ao espaço, caminhou na Lua, inventou a internet e viveu o estilo de vida de alta tecnologia. Mas a humanidade é incapaz de criar uma coisa viva que respire. Os instintos de todas as criaturas vivas e as leis pelas quais elas vivem, e o ciclo de vida e morte de todos os tipos de coisas vivas, tudo isso é impossível e incontrolável pela ciência da humanidade. Nesse momento, é preciso dizer que não importa quais grandes conquistas são alcançadas pela ciência do homem, ela não pode ser comparada a nenhum dos pensamentos do Criador. E é incapaz de discernir a miraculosidade da criação do Criador e o poder de sua autoridade. Há tantos oceanos sobre a terra, mas eles nunca transgrediram seus limites e vieram à terra por conta própria. E isso é porque Deus estabeleceu limites para cada um deles. Ficaram onde Ele ordenou que ficassem. E sem a permissão de Deus, não podem se movimentar livremente. Sem a permissão de Deus, não podem invadir uns aos outros e só podem se mover quando Deus assim o disser, e aonde vão e permanecem é determinado pela autoridade de Deus. Falando claramente, a autoridade de Deus significa que compete a Deus. Deus tem o direito de decidir como fazer algo, e isso é feito da maneira que Ele deseja. A lei de todas as coisas compete a Deus e não ao homem. Tampouco pode ser alterada pelo homem. Não pode ser movida pela vontade do homem, mas, ao invés disso, é mudada pelos pensamentos de Deus e pela sabedoria de Deus e pelas ordens de Deus. E esse é um fato inegável a qualquer homem. Os céus e a terra e todas as coisas, o universo, o céu estrelado, as 4 estações do ano, aquilo que é visível e invisível ao homem, todos eles existem, funcionam e mudam sem o menor erro sob a autoridade de Deus, segundo as ordens de Deus, segundo os mandamentos de Deus e segundo as leis do princípio da criação. Nenhuma pessoa ou objeto pode mudar suas leis ou mudar o curso inerente pelo qual eles funcionam. Eles passaram a existir devido à autoridade de Deus e perecem devido à autoridade de Deus. Essa é a própria autoridade de Deus. Agora que isso foi dito, você pode sentir que a autoridade de Deus é um símbolo da identidade e status de Deus? A autoridade de Deus
pode ser possuída por algum ser criado ou não criado, pode ser imitada, simulada ou substituída por alguma pessoa, coisa ou objeto. A identidade do Criador é única e você não deve subscrever a ideia de politeísmo. Embora as habilidades e capacidades de Satanás sejam maiores do que as do homem, embora ele possa fazer coisas que são inatingíveis pelo homem, independentemente de você invejar o que Satanás faz ou aspirar a isso, independentemente de você odiar isso ou ficar revoltado com isso, independentemente de você ser ou não capaz de ver isso, e independentemente de quanto Satanás pode realizar ou de quantas pessoas ele pode enganar para que o adorem e idolatrem, independentemente de como você o defina, não é possível a você dizer que ele tem a autoridade e poder de Deus. Você deve saber que Deus é Deus. Há apenas um Deus. E além disso, você deve saber que somente Deus tem autoridade e tem o poder de controlar e governar todas as coisas. Só porque Satanás tem a capacidade de enganar as pessoas e pode simular Deus, pode imitar os sinais e milagres feitos por Deus e fez coisas semelhantes às de Deus, você erroneamente acredita que Deus não é único, que existem vários deuses, que eles meramente têm habilidades maiores ou menores e que há diferenças na extensão do poder que eles exercem. Você classifica a grandeza deles pela ordem da chegada deles e de acordo com a idade deles. E você erroneamente acredita que existem outras divindades além de Deus e pensa que o poder e a autoridade de Deus não são únicos. Se você tem tais ideias, se você não reconhece a singularidade de Deus, não acredita que somente Deus possui autoridade, e se você subscreve-se somente ao politeísmo, então eu digo que você é a escória das criaturas. Você é a própria personificação de Satanás, e você é uma pessoa totalmente do mal. Vocês entendem o que eu estou tentando ensinar a vocês ao dizer essas palavras? Independentemente da hora, do local ou de sua experiência, você não deve confundir Deus com nenhuma outra pessoa, coisa ou objeto. Independentemente de quanto você sente que a autoridade de Deus e a substância do próprio Deus são incognoscíveis e inacessíveis, independentemente de quanto os atos e palavras de Satanás coincidam com sua concepção e imaginação, independentemente de quão satisfatórios eles sejam para você, não seja tolo. Não confunda esses conceitos. Não negue a existência de Deus. Não negue a identidade e status de Deus. Não empurre Deus para fora da porta e traga Satanás para dentro para substituir o Deus dentro de seu coração e ser seu Deus. Não tenho dúvidas de que vocês são capazes de imaginar as consequências de fazer tal coisa. Embora a humanidade tenha sido corrompida, ela ainda vive sob a soberania da autoridade do Criador. Satanás vem corrompendo a humanidade há milhares de anos. Gerou um mal incalculável, enganou uma geração após outra e cometeu crimes hediondos no mundo. Abusou do homem, enganou o homem, aliciou o homem para se opor a Deus e cometeu atos malignos que confundiram e prejudicaram o plano de gestão de Deus inúmeras vezes. No entanto, sob a autoridade de Deus, todas as coisas e criaturas vivas continuam a obedecer às regras e leis estabelecidas por Deus. Em comparação com a autoridade de Deus, a natureza maligna e a insolência de Satanás são totalmente horrendas, repugnantes e desprezíveis
e totalmente pequenas e vulneráveis. Embora Satanás caminhe em meio a todas as coisas criadas por Deus, não é capaz de efetivar a mínima mudança nas pessoas, coisas e objetos comandados por Deus. Vários milhares de anos se passaram e a humanidade ainda desfruta a luz e o ar concedidos por Deus. Ainda respira a respiração exalada pelo verdadeiro Deus. Ainda aprecia as flores, pássaros, peixes e insetos criados por Deus e desfruta todas as coisas fornecidas por Deus. O dia e a noite seguem se revezando continuamente. As 4 estações se alternam como de costume. Os gansos que voam no céu partem neste inverno e seguem retornando na primavera seguinte. Os peixes na água nunca deixam os rios e lagos, seu lar. As cigarras no chão cantam a plenos pulmões em dias de verão. Os grilos na relva trilam suavemente ao ritmo do vento no outono. Os gansos se juntam em revoadas, enquanto as águias permanecem solitárias. As alcateias e leões se sustentam pela caça. Os alces não se afastam do capim e das flores. Todo tipo de criatura, em meio a todas as coisas, parte e retorna, e depois parte novamente. 1 milhão de mudanças ocorrendo num piscar de olhos. Mas o que não muda são seus instintos e as leis da sobrevivência. Vivem pela provisão e nutrição de Deus, e ninguém pode mudar seus instintos nem prejudicar suas regras de sobrevivência. Apesar de ter sido corrompida e enganada por Satanás, a humanidade, que vive em meio a todas as coisas, ainda não pode renunciar à água feita por Deus, ao ar feito por Deus e a todas as coisas feitas por Deus, e o homem ainda vive e se multiplica nesse espaço criado por Deus. Os instintos da humanidade não mudaram. O homem ainda depende de seus olhos para ver, de seus ouvidos para ouvir, de seu cérebro para pensar, de seu coração para entender, de suas pernas e pés para andar, de suas mãos para trabalhar e assim por diante. Todos os instintos que Deus concedeu ao homem para que ele pudesse aceitar a provisão de Deus permanecem inalterados. As faculdades através das quais o homem colabora com Deus não mudaram. A faculdade humana de realizar o dever de um ser criado não mudou. As necessidades espirituais da humanidade não mudaram. O desejo da humanidade de encontrar suas origens não mudou. O anseio da humanidade de ser salva pelo Criador não mudou. Tais são as circunstâncias atuais da humanidade que vive sob a autoridade de Deus e tem suportado a destruição sangrenta provocada por Satanás. Embora a humanidade tenha sido submetida à opressão de Satanás e não seja mais os Adão e Eva do início da criação, mas ao contrário, esteja repleta de coisas que são antagônicas a Deus, tais como conhecimento, imaginação, noções e assim por diante, e repleta do caráter satânico corrupto, aos olhos de Deus, a humanidade ainda é a mesma humanidade que Ele criou. A humanidade ainda é governada e orquestrada por Deus e ainda vive no caminho estabelecido por Deus, e assim, aos olhos de Deus, a humanidade que foi corrompida por Satanás está apenas coberta de sujeira, com o estômago roncando, com as reações um tanto lentas, com uma memória não tão boa quanto antes e um pouco mais velha. Mas todas as funções e instintos do homem estão completamente intactos. Essa é a humanidade que Deus pretende salvar. Basta essa humanidade ouvir o chamado do Criador e a voz do Criador para se levantar e rapidamente localizar a origem dessa voz. Basta essa humanidade ver a figura do Criador para se tornar indiferente a todo o resto e renunciar a tudo a fim de se dedicar a Deus,
e até mesmo dar sua vida por ele. Quando o coração da humanidade compreender as palavras sinceras do Criador, a humanidade rejeitará Satanás e ficará ao lado do Criador. Quando a humanidade tiver lavado completamente a sujeira de seu corpo e recebido mais uma vez a provisão e nutrição do Criador, a memória da humanidade será restaurada. E nesse momento, a humanidade terá verdadeiramente retornado ao domínio do Criador.